O anime começa com nosso protagonista Kurogane Ikki vendo na TV a segunda princesa do Império Vermilion chamada Stella, chegando no colégio Ragun, a cavalaria de Tóquio, depois de ser aceita com a maior pontuação de todas. Em seguida ele caminha enquanto pensa como aqueles sem talento às vezes pensam que nunca vão alcançar onde querem chegar, por não dar para derrotarem os que nasceram com talento, mas para ele não precisava ser dessa forma. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. Ele se lembra de quando era pequeno, no dia em que um homem disse que apesar dele ser fraco, ele não tinha abandonado a frustração, significando que não desistiu de si mesmo. Então ele invoca uma espada e começa a treinar. E que é um Blazer, um tipo de seres especiais que podem manifestar sua alma como armamento e controlar seus poderes através de magia, sendo que os Blazers aprovados por organizações internacionais são chamados de Cavaleiros Mágicos, e esse era o desejo de Ikki, se tornar um cavaleiro. Para isso ele também entrou no colégio Ragun, que já é uma das melhores escolas de cavaleiros do Japão, mas assim que ele entra no seu quarto, acidentalmente acaba encontrando a princesa Stella trocando de roupa, o que faz ele ficar encrencado e ter que prestar queixas na diretoria. A diretora explica que apesar de lá ser um dos melhores colégios para cavaleiros mágicos, existe um festival chamado Festival de Batalha das 7 Estrelas, que decide o cavaleiro mais forte, que normalmente os representantes deles venciam. Porém, nos últimos anos, o colégio Ragun não tem conseguido bons resultados e por isso ela entrou como diretora para reconstruir a escola. Ela então dá uma bronca no Ikki, que tinha tomado um tapa bem dado na cara pela Stella, e pede para ele assumir suas responsabilidades como o cavaleiro deve fazer. E que então pede desculpas para a garota pelo ocorrido, mas a princesa estava bem mais furiosa com ele do que ele tinha pensado. Mas por sorte, sua magia é barrada pelos detectores de incêndio. Como ela tá encharcada, ele volta a pedir desculpas e explica que apenas entrou no seu quarto. Stella acha que ele tá mentindo, mas a diretora esclarece que esqueceu de mencionar que os dois são colegas de quarto, e por isso seu quarto também era do Ikki. Ele questiona a diretora porque o normal era estudantes do mesmo nível serem colegas de quarto, e Stella é uma rank A, enquanto ele é apenas um cavaleiro reprovado de rank F, cujo único poder é fazer uma leve melhoria nas suas habilidades físicas, e para piorar, sua magia era bem abaixo da maioria. Stella fica chocada com essa informação e a diretora explica que Ikki é literalmente o pior aluno daquele colégio, e exatamente por ele ser o pior e ela a melhor aluna que eles foram colocados juntos. E para tranquilizar Stella, a diretora ainda explica que havia outros alunos que são colegas de quarto, em pares, e se ela não gostar poderia deixar o colégio. Sem outra escolha, Stella aceita ser colega de quarto de Ikki, porém impõe várias regras pro cara, incluindo coisas como não abrir os olhos e não respirar. Obviamente, Ikki explica que era impossível seguir essas condições absurdas. Como os dois começam a brigar, a diretora sugere que eles resolvam as coisas como cavalheiros e deixem suas espadas decidirem em uma simulação de batalha, para que o vencedor estabeleça as regras do quarto. Ikki acha essa ideia uma forma justa de resolver a situação, mas Stella pensa que é impossível ele, como rank F, derrotar alguém como ela. Mas já que o Ikki não parecia se importar com a diferença de rank deles, Stella resolve aumentar o prêmio do vencedor, dizendo que quem perder na batalha vai ter que obedecer ao vencedor pelo resto da vida, se tornando seu servo. Ikki acha exagero, mas como a garota estava furiosa, ele aceita os termos. Então Stella vai se preparar para a batalha e se lembra de quando era pequena e disse para sua mãe que quer se tornar uma cavaleira, pois sua nação precisa de um forte cavaleiro mágico, não se importando com o quanto vai precisar se esforçar. Enquanto isso, Ikki já estava aguardando por ela na arena de treinamento para eles terem a batalha simulada. A diretora se surpreende com Ikki estar tão tranquilo em enfrentar alguém tão acima do seu nível, mas ele diz que em algum momento teria que enfrentar Stella de qualquer forma, porque ele precisava vencer o Festival de Batalhas das 7 Estrelas, para ser possível se graduar mesmo tendo habilidades de pontuações baixas. Quando a Stella chega na arena, ela diz que era melhor o Ikki desistir de ser um cavaleiro, mas ele não tinha intenção de fazer isso, pois acreditava que o esforço vencia o talento. Isso faz Stella se lembrar de quando lutou com alguém que pensava assim, mas mudou de ideia ao perder para ela, uma pessoa que tinha talento. Isso faz ela ficar irritada, porque parecia que ninguém enxergava que ela também se esforçou para chegar onde estava, como se fosse fácil para ela só pelo fato de ter talento. Em seguida, a batalha simulada começa e a diretora reforça que nesse tipo de batalha não ocorre nenhum tipo de dano físico, mas os danos drenam a força física do oponente, além dos equipamentos precisarem ser invocados em forma fantasma. Então os dois invocam suas armas e, como esperado, Stella começa atacando com tudo, mas se surpreende ao perceber que o Ikki, além de desviar de todos os ataques, também percebeu que ela não tinha apenas talento, conseguindo enxergar seu esforço. Ela admite que ele tem bons olhos,
mas diz que sua técnica não é fácil de ser interpretada. Porém, Ikki a surpreende ainda mais, pois ele não apenas entendeu a técnica, como já conseguia copiar ela perfeitamente. Ele explica que como ninguém ensinava nada pra ele teve que ficar bom em copiar golpes, pois ao entender perfeitamente uma técnica, dava pra copiar e até aperfeiçoar ela. Então, depois de aperfeiçoar a técnica da Stella, Ikki consegue virar o jogo, mas isso deixa a garota furiosa. Ela desiste de vencer ele com sua habilidade em espadas e apela pra magia. Porém, Ikki estava determinada a não perder para os fortes e usa outra habilidade para ficar super rápido e desviar dos ataques. Há tempo suficiente para golpear a Stella, conseguindo vencer a batalha. Porém, com os dois sem força física, os dois caem no chão desmaiados. Mais tarde, Stella acorda e a diretora vai ver como ela estava. A garota admite que tinha até se esquecido de como era perder e pergunta como Ikki estava. A diretora fala que a técnica dele consome tudo em 1 minuto, podendo ser usada somente uma vez por dia, e por isso ele ficou muito mais exausto que ela, apesar de não ter nenhum risco de vida. Então Stella questiona como alguém como ele estava no rank F, e a diretora lembra ela de que ranks são apenas baseados nas habilidades como Blazer, não levando em conta coisas como técnicas em esgrima ou movimentos físicos, e por isso não existia sistema para avaliar o Ikki. Mesmo assim, Stella não entendia o motivo de reprovar alguém tão capaz quanto o Ikki, e a diretora diz que mesmo ele tendo todas as suas chances roubadas, ele continua lutando para se melhorar, sem desistir de si mesmo. Ela lembra Stella de que quando ela chegou no colégio, disse que decidiu estudar no exterior, pois seu país não conseguia fazer ela evoluir por ser chamada de prodígio por todos. Ou seja, os dois não se limitam apenas com os dados de rank e tentam sempre evoluírem, e por isso a diretora pensou que Stella poderia aprender com Ikki, sendo esse o motivo deles serem colegas de quarto. Então a Stella vai até o quarto pedir desculpas pro Ikki por ter limitado ele a algo, assim como os outros fazem com ela, e admite ter perdido pra ele na batalha. Ikki então fala que como combinado, agora ela vai ter que obedecer ele sendo sua serva. Stella tenta fugir do combinado, dizendo que não tinha falado aquilo sério, mas Ikki cobra ela pra manter sua palavra. Isso deixa a garota furiosa, mas ela aceita obedecer qualquer ordem dele, pensando pior. Mas Ikki apenas ordena que ela seja sua colega de quarto para eles poderem se dar bem. E assim vemos que os dois já estavam se entendendo e até se tornaram amigos, com Stella acompanhando Ikki nas suas corridas matinais que ele fazia diariamente, para compensar a sua falta de poder mágico com sua força física. Nesse dia em específico, Stella percebe que o Ikki parecia estar mais feliz que o normal, e ele explica que é porque sua irmã vai chegar no colégio para estudar lá também, e eles não se viam há 4 anos. Mais tarde eles vão pra aula, onde a nova professora dele se apresenta como Yuri, e Stella repara que a professora possui uma aparência um tanto mórbida. Yuri lembra os alunos da cerimônia que a diretora informou que, diferente dos outros festivais, aquele ano não escolheria os representantes com base nas habilidades, e sim por lutas onde todos os estudantes participarão, sendo que os 6 vencedores vão se tornar representantes da escola. Em seguida ela diz que os jogos escolares vão começar na próxima semana, e todos vão ser informados do seu cronograma de luta e oponentes por e-mail, que deve ser checado regularmente. Stella então pergunta quantas lutas eles terão no total, e Yuri responde que facilmente mais de 10, o que significava ter uma luta a cada 3 dias, que permitiria a Yuki usar sua habilidade. A professora continua a explicação, dizendo que quem não quiser lutar pode se retirar da batalha, já que o resultado não vai afetar muito nas notas, apesar dela aconselhar todos a participarem para ser uma batalha justa, encorajando os alunos a darem o seu melhor. Porém, logo quando chega ao fim do discurso motivacional, Yuri passa mal, o que ela explica que é algo bem frequente, e que então conta pra Stella que foi graças à professora Yuri que ele conseguiu ser aceito no colégio, mas Yuri nega, dizendo que foi sua própria habilidade que fez ele entrar, apesar do ano anterior ter sido infeliz. Depois da aula, Stella pergunta o que a professora quis dizer, e Ikki explica que no ano anterior ele não pôde assistir nenhuma aula. Nesse momento, uma garota surge e agarra os braços do Ikki. Stella questiona quem ela era, mas nem mesmo ele sabia. A garota era uma completa estranha que tinha assistido a batalha simulada dele e da Stella, e agora era uma grande fã do cara. Isso faz a Stella ficar irritada e ir embora. Então rapidamente Ikki se livra dos braços da garota e corre até a Stella, mas devido à confusão, sua irmã Shizuko acaba encontrando ele, e descobrimos que ela era a segunda melhor entre os calouros. Ikki fica super feliz em finalmente encontrar sua irmã depois de tanto tempo, mas do nada a garota resolve dar um beijo nele, deixando todos em volta em choque. Ela explica que em alguns países essa é uma forma comum de demonstrar afeto a pessoas queridas, incluindo irmãos. Porém, Stella lembra Shizuko que eles estavam no Japão, um país que não tinha esse costume, e morrendo de ciúmes ela faz eles se separarem, irritando Shizuko. As duas começam a brigar e Shizuko questiona o que Stella tinha a ver com a vida do seu irmão, fazendo ela dizer em voz alta que ele era seu mestre, o que faz todo mundo entender errado o tipo de relacionamento que eles têm. Então Shizuko parte pra briga, fazendo sua espada aparecer, e Stella faz o mesmo. As duas trocam ofensas e começa uma batalha ali mesmo, algo extremamente proibido pela escola. Usar os instrumentos em um local sem permissão geralmente levaria em suspensão, mas por ser o primeiro dia da Shizuko, a diretora apenas manda as duas limparem todos os 27 banheiros femininos do colégio por uma semana como punição, o que elas fazem enquanto trocam xingamentos.
Depois desse longo dia, as duas continuam brigando até a hora de irem para os seus dormitórios. Shizuko pede para Stella ficar longe do seu irmão pelo resto da sua vida, mas ela retruca dizendo que isso era impossível, já que eles são colegas de quarto, e questiona por que ela estava tão obcecada pelo seu próprio irmão. Shizuko responde que tinha coisas que apenas parentes de sangue podem entender, contando acidentalmente que Ikki sentia como se nunca tivesse existido. Arrependida de ter falado demais, ela decide ir embora para o seu dormitório, onde conhece seu colega de quarto que se apresenta como Alice. Mais tarde, Stella ainda estava pensando no que Shizuko contou sobre Ikki, enquanto esperava ele voltar da sua corrida. Assim que Ikki chega, ele estranha Stella estar esperando por ele e explica que pensou que ela não fosse acompanhar ele, por estar cansada depois de ter que trabalhar limpando os banheiros. A garota então resolve ser direta e pergunta se ele foi tratado como se não existisse. Ele logo entende que a sua irmã tinha falado algo pra ela e resolve explicar tudo, contando sobre seu passado e sobre como foi desprezado por toda a sua família. Ele pergunta se a Stella conhece o samurai chamado Ryoma Kurogane, o herói que conduziu o Japão à vitória na última guerra mundial. Ela diz que conhece e que revela que ele é seu avô e o homem que ele quer se tornar um dia. Ele conta que por gerações sua família produziu blazers brilhantes, mas como ele nasceu sem nenhum talento, seus pais e parentes começaram a tratar ele como se não existisse, desprezando ele completamente mesmo em eventos familiares, e que em uma dessas festas, no ano novo, ele não conseguiu suportar mais e fugiu de lá, mesmo sem ter pra onde ir. Mas o tempo piorou e ele acabou se perdendo, pensando que iria falecer daquela forma frustrante. E que continua dizendo que foi nesse momento que ele encontrou com seu avô, que disse pra ele agarrar esse sentimento de frustração, pois era isso que provava que ele não tinha desistido de si mesmo. Ryoma ainda falou pra ele não se tornar um homem chato que desistisse da vida, pois quem não desiste pode ser qualquer coisa que desejar. Afinal, eles eram criaturas que foram pra lua mesmo sem ter asas, e que explica que apesar de terem sido apenas simples palavras, elas salvaram ele. Por isso, desde aquele dia, ele quer se tornar mais forte para se tornar um homem como seu avô, para conseguir ajudar pessoas que estão na mesma situação que ele estava. Para isso, ele desejava se tornar um cavaleiro, mesmo que ninguém ensinasse nada para ele e ele precisasse praticar tudo sozinho, o que faz Stella se identificar. E como se não bastasse ter sido maltratado pela família durante toda a sua vida, e que conta que nenhum dos seus parentes queria que alguém tão fracassado como ele se tornasse um cavaleiro, e pressionou a escola para mudar os requisitos para assistir aulas para que ele não pudesse se formar. Ele diz que provavelmente eles vão continuar a machucar ele, mas mesmo assim ele não pretende desistir, e Stella diz que já sentiu algo parecido e que os dois são bastante competitivos. Enquanto isso, Shizuko conversa com Alice sobre como ela sempre gostou do seu irmão por ele ser uma pessoa gentil, até que descobriu como sua família maltratava ele. Isso fez ela desprezar todos eles e decidir dar todos os tipos de amores possíveis pro seu irmão, incluindo amor paternal, maternal e fraternal. Ela pede desculpas por estar desabafando com alguém que acaba de conhecer, mas Alice é super compreensivo, entendendo que o seu relacionamento com a família é difícil, e fala que conheceu alguém como ela há algum tempo, e que eles tiveram um longo relacionamento, então estava acostumada a ter esse tipo de conversa, dizendo que ela pode falar com ele sobre qualquer coisa a hora que quiser. No dia seguinte, Stella e Ikki praticam suas habilidades de combate com suas espadas, e depois do treino eles descansam um pouco. Ikki pergunta se ela já recebeu um e-mail dizendo com quem vai ser sua primeira batalha no festival, e a Stella responde que será Momotani, um aluno do terceiro ano, e que diz que já viu ele lutar uma vez e começa a contar sobre sua técnica, mas Stella diz que não quer saber nenhuma informação sobre seu oponente, já que considera essas batalhas como treinamento pro futuro, onde facilmente pode encontrar blazers desconhecidos, e que nem sempre ela vai saber suas habilidades, apesar de entender o porquê de Ikki gostar de investigar seu oponente sempre. Ele comenta que é engraçado como eles se dão bem mesmo sendo o oposto um do outro, o que deixa Stella vermelha de vergonha. Ela então fica toda tímida e começa a falar com dificuldade que no dia seguinte eles não teriam aula por ser sábado, na tentativa de chamar ele para um encontro. Porém, Shizuko é mais rápido e manda uma mensagem convidando seu irmão para sair, e assim Kurogane, Stella, Shizuko e Alice se encontram no dia seguinte para passearem, onde finalmente Ikki conhece o colega de quarto da irmã, enquanto as duas garotas já começam um passeio brigando e se provocando. Os quatro decidem passar o dia caminhando por um shopping e Stella fica com ciúmes ao ver os dois irmãos de mãos dadas, um contato físico comum entre familiares, na opinião deles. Stella fala que ela também pode andar de mãos dadas com ele então, mas Shizuko observa que segurar a mão de alguém sem ter laços familiares com a pessoa é o mesmo que assumir que tem sentimentos por ela, fazendo Stella ficar vermelha e desistir da ideia. Mais tarde, o grupo para em uma sorveteria para comerem um pouco e as duas saboreiam sorvetes quando Ikki percebe que a sua irmã tinha se sujado e ajuda ela a se limpar. Desejando ter a mesma atenção, Stella acaba lambuzando toda a cara, mas isso só faz o Ikki buscar uma toalha, já que ela tinha se sujado em um nível bem diferente da Shizuko. Enquanto isso, mal sabiam eles que o shopping estava sendo todo tomado por bandidos. Depois da refeição, Ikki e Alice vão se lavar no banheiro masculino e ele diz que ficou feliz em ver a irmã confiando tanto em alguém, pois isso era alguém comum, já que geralmente ela era bem tímida e não costumava ser amigável com os outros. Ele agradece por Alice ser amigo de Shizuko
Shizuko, sendo gentil como ela tinha falado que ele era. Nesse momento, Alice escuta passos do lado de fora e percebe que tinha algo errado. Os bandidos estavam na porta do banheiro e já entraram disparando em tudo, destruindo o lugar. Mas por sorte, os dois estavam seguros graças ao Alice, que possui uma magia das sombras que permite criar portais. Os dois deduzem que o shopping já deve ter sido tomado pelos bandidos e, preocupados com a segurança das garotas, Alice se arma explicando que pode controlar as sombras com sua espada, além de poder se mover facilmente através dos portais. Então os dois se transportam para a sala de segurança, vendo que todos os vigias estavam desmaiados com um anestésico. E Ikki liga para a diretora do colégio para contar a situação. Ela explica que já estava sabendo do ocorrido porque algumas pessoas do shopping tinham fugido e ligado para a polícia que já estava cercando o local. Porém, como parecia que os criminosos tinham um blazer entre eles, a diretora e Ikki deduzem que esses caras provavelmente querem mais do que dinheiro e devem sentir prazer em causar medo nas pessoas. E por conta disso, ela dá autorização para os quatro poderem usar magia e armamento fora do colégio para eles poderem dar auxílio para a polícia. Enquanto isso, vemos que os bandidos de fato tinham tomado o shopping e feito mulheres e crianças de reféns, deixando Stella revoltada com o quanto eles eram desprezíveis. Porém, Shizuka acalma ela dizendo que tem um plano. Nesse momento, mamãe começa a implorar para os bandidos não machucarem seu filho, mas eles não demonstram ter nenhum pingo de piedade, machucando a mulher e a criança, que joga o sorvete no bandido na tentativa de proteger sua mãe. Esse cara então pensa em punir a criança por seu mau comportamento e dá vários disparos na sua direção, mas Stella consegue chegar a tempo de entrar na frente do garoto e proteger ele com sua magia de escudo. Ela exige falar com o chefe dos bandidos para tentar negociar quando ele chega cumprimentando a princesa. O líder se apresenta como bicho e questiona o porquê de um de seus homens estar desrespeitando suas ordens de não tocar nos reféns, mas depois dele explicar o ocorrido, o bicho resolve penalizar a mãe pelo mau comportamento do filho. Porém, aquilo era uma armadilha para Stellar defender a mulher, porque ele também é um blazer que tem um anel capaz de absorver todos os ataques, enquanto o outro anel da outra mão liberava esse ataque, devolvendo para o seu oponente, fazendo Stella apanhar do seu próprio golpe. Ele então diz para Stella que ela pode salvar os reféns, contanto que tirasse suas roupas, e ela obedece o bandido. Ikki e Alice já estavam de longe aguardando o momento certo de atacar, mas Ikki não consegue suportar o que bicho tá fazendo Stella passar e tenta impedir. Porém, eles prende sua sombra com a espada e pede para ele confiar na sua irmã, que estava naquele momento criando uma barreira mágica sem que ninguém percebesse. Em questão de segundos, o plano de Shizuka é um sucesso e a barreira de água dela consegue proteger todos os reféns do local, deixando livre para os outros três atacarem os bandidos. Ikki então salta usando sua habilidade de se mover na velocidade da luz, permitindo ele analisar a situação e desviar de todas as balas, até chegar em bicho e cortar sua mão, que absorve o ataque dos oponentes, derrotando o líder dos bandidos. Alice ainda usa sua espada para prender a sombra dele por garantia e bicho chama por seus capangas, mas Stella já tinha derrotado todos eles, derrotando completamente os bandidos. Em seguida, Ikki sente a consequência de ter usado sua habilidade, que causa um grande cansaço físico nele. Porém, de repente, eles descobrem que existia uma moça infiltrada no meio dos reféns, que ameaça a segurança de uma mulher indefesa. Mas por sorte, a solução é controlada por um outro blazer que facilmente derrota a moça. Ele também é um aluno do colégio Ragun, chamado Kirihara, que foi representante do colégio no ano anterior, e que mais tarde se gaba para as garotas por ter salvado um dos reféns. Para piorar, ele não era nem um pouco humilde e lida com a situação como se tivesse sido o herói que salvou o fracote do Kurogane, alguém incapaz de se tornar um cavaleiro. Isso irrita Stella, que diz que Ikki é bem mais forte do que ele, mas isso faz o cara rir. Ele conta que no ano anterior Ikki fugiu de uma batalha entre os dois como um covarde, com medo de enfrentar ele, e como ironia do destino, agora ele era justamente seu primeiro oponente na batalha do festival de Batalha das 7 Estrelas, o que significa que Ikki vai ter que enfrentar seu medo e enfrentar Kirihara se quiser se tornar um cavaleiro. Alguns dias depois, Stella enfrenta seu primeiro oponente na batalha, que em pouco tempo desiste de lutar e se rende com medo dela, fazendo Stella ter sua primeira vitória. Alice e Shizuko também tinham vencido suas batalhas e conhecem uma garota chamada Kagami, uma jornalista do clube de notícias, a mesma garota que disse ser fã de Ikki, que rapidamente faz amizade com Alice por saber de alguns rumores da escola e os dois gostarem de fofoca. Stella então volta para o seu dormitório, onde Ikki estava analisando as antigas batalhas do seu adversário, Kirihara. Ele dá os parabéns para Stella pela vitória e explica que ficou assistindo as gravações das batalhas do Kirihara, na tentativa de conseguir se acostumar com seu ritmo, já que a sua técnica, chamada Área Invisível, faz uma floresta aparecer para ele ficar invisível e atirar de longe no adversário, conseguindo anular qualquer indício da sua presença, incluindo seu cheiro, sendo uma camuflagem perfeita. E que comenta que Kirihara só lutava em seu estilo de batalha, atacando em uma distância segura, e por isso ele é nomeado como caçador e nunca lutava com oponentes que podiam enfrentar esse seu estilo, ou seja, em uma luta contra Stella ele certamente desistiria, pois ela conseguiria atacar uma grande área com seu poder. Porém, no caso de Ikki, que não tinha magia e só lutava com espada, Kirihara era o pior oponente para ele enfrentar. Stella acha essa forma de Kirihara lutar bem covarde e pergunta se o Ikki vai ficar bem, mas ele fala confiante
promete que com certeza vai vencer a luta, deixando Stella tranquila. Mas mesmo não querendo admitir, ele estava bem preocupado com a batalha porque não podia perder logo na sua primeira luta. Como de costume, ele vai caminhar e acaba encontrando Alice, que pergunta se era verdade que ele se feriu com Kirihara no ano anterior, e que explica que o diretor do ano passado tinha conexões com sua família, que queria a todo custo arrumar uma forma dele ser expulso do colégio. Então, na tentativa de fazer ele ser expulso, eles pedem pro Kirihara causar briga com Ikki. Kirihara gostou da ideia de fazer de Ikki seu alvo e covardemente chamou ele para um duelo e já começou atirando nele, mesmo com Ikki deixando claro que não queria lutar. Ikki explica para Alice que teve que suportar os golpes sem se defender, pois se tivesse usado sua habilidade, os professores teriam visto que a batalha foi correspondida e ele seria expulso, mas como isso não aconteceu, ele não foi penalizado. Alice pergunta o que ele teria feito se a situação do colégio não tivesse mudado e Ikki responde que apenas quer fazer as pessoas ao redor verem sua força, não importando quantos anos leve. Alice então comenta que ele estava acostumado a aguentar a dor em silêncio, diferente das outras pessoas que gritam ao chegar ao limite, seja por raiva, irritação ou tristeza. Mas como Ikki suportava seus sentimentos em silêncio, ele esperava que alguém algum dia consiga ouvir o grito do coração do amigo. E assim o dia da batalha entre Ikki e Kirihara chega, e o Ikki decide aguardar na sala de espera agindo com tranquilidade. Então ele vai para a sala onde aceita sem hesitar um termo de consciência de que na batalha real a sua vida está em risco. Uma garota chamada Saikyo estava observando o Ikki e fica impressionada com a rapidez que ele aceitou os termos, já que até o colegial eles fazem apenas batalhas simuladas sem riscos, e por isso muitos hesitam em participarem da batalha real. Ela é bem famosa por todos do colégio por ser a instrutora temporária da escola e conhecida da diretora, que aparece em seguida e leva sua instrutora embora. Faltando 30 minutos para a batalha, Ikki decide se concentrar, porém os minutos passam voando, com ele sentindo a pressão de não poder perder a sua primeira batalha oficial, para que todo seu esforço não fosse em vão. E assim o momento esperado finalmente chega e os dois entram na arena para se enfrentarem com todos os alunos ansiosos para assistirem à luta. Quando a batalha começa, Ikki fica super tenso, enquanto Kirihara estava super confiante em enfrentar alguém tão baixo no rank, e dá início à sua caçada na floresta ativando sua técnica de camuflagem. Mas mesmo ficando completamente visível, Ikki consegue se defender de todas as flechas e usar as direções dos tiros para localizar a posição do Kirihara, e que fala que ele pode atirar quantas flechas quiser, que ele vai desviar de todas e encontrar sua posição. Mas o Kirihara mostra que evoluiu sua técnica para conseguir lançar flechas invisíveis que começam a ferir o Ikki. Kirihara começa a torturar ele, avisando onde vai disparar no seu corpo, ferindo ele completamente, deixando o Ikki sem ter como lutar. Na plateia, Stella se pergunta por que Ikki não atacou Kirihara logo no começo da batalha, antes dele usar a camuflagem, já que Ikki sabia que suas chances seriam difíceis depois que ela fosse ativada. Mas Alice explica que foi o nervosismo que levou ele a não tomar uma boa decisão. Stella estranha porque pra ela Ikki estava super tranquilo pra batalha, quando ela se lembra que ele garantiu que iria vencer, algo que ele nunca fez. Então ela percebe que ele obviamente estaria nervoso, afinal era só pensar o que ele teve que passar para ter a chance de estar participando da batalha oficial, se culpando por não ter percebido antes. Enquanto isso, Ikki estava cada vez mais ferido com as flechas, se sentindo derrotado enquanto todos que assistiam zombavam dele. Um Rank F que esperava conseguir vencer o festival de batalha, chegando até a comentarem que a luta que ele venceu contra a Stella ou tinha sido pura sorte ou então armação, com Ikki cada vez mais machucado e o Kirihara zombando dele enquanto todos da plateia riam. Stella não consegue suportar ver o sofrimento do seu amado e grita para todos pararem de tratar ele como um idiota, e para Ikki não desistir como sempre faz e manter a cabeça erguida. Com seu grito de apoio, mesmo estando gravemente ferido, Ikki se levanta e agradece Stella pela motivação. Ele então dá um soco na sua cara para acordar e começar a lutar. Kirihara continua confiante, achando impossível Ikki fazer algo, mas Ikki entendeu que não tinha por que ficar tentando pegar as flechas com seus olhos, e ativa seu poder de velocidade enquanto se lembrava da dor que sentiu com as flechadas que tomou, onde que elas atingiram e o tempo que demorou para chegarem até ele. Com isso, Ikki consegue compreender de forma profunda a técnica do Kirihara, que decide começar a disparar para matar, porém Ikki agora consegue prever onde as flechas vão atingir. Ele destrói todas as flechas e rastreia elas para chegar em Kirihara novamente, mas dessa vez Kirihara não tinha nenhuma outra jogada e começa a entrar em desespero atirando diversas flechas seguidas e mudando de posição para dificultar pro Ikki encontrar ele. Mesmo assim, Ikki consegue derrotar ele e virar o jogo atacando Kirihara com uma lança afiada, se tornando um novo caçador da luta, fazendo o covarde do Kirihara implorar por misericórdia e admitir a derrota. E assim, Ikki consegue parar sua lança um pouco antes de atingir Kirihara e vence sua primeira batalha oficial graças à ajuda de Stella. Mas depois de terminar de usar seu poder, como de costume, Ikki desmaia, e devido aos ferimentos ele vai pro hospital, onde acorda e vê Stella dormindo do seu lado enquanto sua irmã estava do lado de fora do quarto, preocupada com ele, apesar de ter o apoio de Alice. Mais tarde, Stella acorda e morre de vergonha por Ikki ter visto ela babando enquanto dormia. Ele então pede desculpas por ter deixado ela preocupada e admite gostar da garota, dizendo que sentiu que aquele era um bom momento para se abrir sobre seus sentimentos. Ela então pede para ele fechar seus olhos e dar um beijo na bochecha
queixa dele, demonstrando que retribui seus sentimentos, o que deixa Ikki super feliz, porque ao lado de Stella ele sentia que pode ultrapassar seus limites. Então os dois prometem que ficarão no festival de batalha para que eles possam se enfrentar em uma batalha oficial, que Stella promete não perder como da outra vez. 2 semanas se passam e descobrimos que Ikki e Stella estão oficialmente namorando, apesar dela estar insatisfeita com o namoro, já que agora Ikki não tinha muito tempo para ela, porque já estava na sua 5ª vitória consecutiva no festival de batalha das 7 estrelas, e diferente de antes, tinha várias fãs torcendo por ele, que acabavam deixando ele muito tempo ocupado, fazendo Stella morrer de ciúmes. E tudo estava prestes a piorar, porque suas fãs pedem pra Ikki treinar elas, e ele, sendo gentil, aceita ensinar esgrima para suas novas alunas. Mas Stella não era a única com ciúmes, porque Ikki estava deixando outros caras mortos de inveja. Mais tarde, no quarto do casal, Stella explica que se o Ikki ensinar esgrima pras garotas, ele vai estar basicamente treinando sua futura concorrência. Mas o Ikki não se importa, porque pra ele isso só vai fazer a batalha ficar mais empolgante, além de pensar que coisas ruins podem acontecer com elas também, como a situação que eles passaram no shopping, e saber esgrima pode ajudar elas a se protegerem e até mesmo salvar pessoas. Stella diz que ele é bastante generoso, e começa a falar com dificuldade que eles já namoravam há 2 semanas, mas até o momento não fizeram nada que namorados fazem. Porém o cara já tinha caído no sono, deixando ela falando sozinha. No dia seguinte, Ikki dá sua primeira aula de esgrima, pedindo para suas alunas ficarem de um pé só como forma de fortalecerem seus músculos internos, e entenderem a importância da força central para que na batalha elas consigam dividir igualmente o peso das 2 pernas. E Kagami acha o máximo o ensinamento e anota tudo na sua agenda. Porém nesse momento os caras invejosos aparecem atrapalhando a aula dele e ameaçando Ikki com suas armas. Kagami fica preocupada, mas ele facilmente consegue desarmar e derrotar todos eles, e ainda lembrar das regras do colégio de ser proibido usar as armas fora da arena. Imediatamente todos pedem desculpas pelo ocorrido e imploram para serem alunos dele também. Ikki estava conquistando todo mundo e não parava de ficar famoso e ganhar mais alunos para aprender esgrima. Então, como forma de ficar próxima dele, Stella pergunta se ele estava com sede, escondendo que ela já estava com 2 bebidas atrás de si. Mas Shizuko, como sempre, é mais rápido e dá uma bebida pro seu irmão, fazendo Stella beber as 2 garrafas que tinha trago de raiva. Shizuko então pede pro seu irmão ensinar esgrima para ela também, e ele aceita, já que ela explica que não quer aprender com o mestre da família deles, que maltratou Ikki a vida inteira. Stella também pede para aprender esgrima, mas Ikki age como se não quisesse dar aula para ela, deixando a garota completamente irritada. Mais tarde no seu quarto, Stella pensa novamente que só queria fazer coisas de namorado com Ikki, já que até o momento eles não tinham andado de mãos dadas, nem se beijado ou feito qualquer coisa que um casal normalmente fazia. Nesse momento ele aparece convidando ela para ir à piscina com ele no dia seguinte, já que ele ia levar o pessoal pro treinamento de esgrima. Stella questiona porque ele estava convidando ela, já que parecia que ele não queria ensinar esgrima para ela, e que então aproveita para esclarecer que não é que ele não queira treinar ela, mas ele apenas não tinha nada para ensinar porque ela já tinha superado seu nível. Além deles terem uma técnica muito diferente, e a esgrima poderia até atrapalhar ela ao invés de ajudar. Então, com a situação esclarecida, no dia seguinte, Stella acompanha Ikki junto com seus vários alunos de esgrima. Porém, diferente do que ela pensou, ele fica focado em ensinar suas técnicas para os alunos ao invés de passar um tempo com sua namorada. Frustrada, ela fica de longe assistindo a aula e tenta até seguir os seus ensinamentos como forma de se sentir mais próxima dele, mas acaba levando um susto da Kagami, que aparece do nada. Mesmo a Stella não tendo contado pra ninguém sobre o namoro dela com o Ikki, Kagami diz que sacou que eles estão juntos, fazendo ela confessar. A garota então demonstra interesse em saber o que eles já tinham feito, mas Stella comenta que eles não tiveram muito tempo como casal e nunca nem tinham se beijado. Stella então acaba abrindo seus sentimentos, dizendo como ama tudo em Ikki e como tava triste deles não estarem fazendo coisas de casal. E Kagami fala que se o Ikki não tomou nenhuma atitude com 2 semanas de namoro, a própria Stella que deve tomar uma atitude, e resolve que ela mesma vai ajudar o casal, chamando o Ikki pra conversar com ela, sem dar nem tempo da Stella impedir. Então Ikki vai até a Stella e pergunta sobre o que ela quer conversar. Como tava muito nervosa, ela acaba perguntando o que ele achou do seu biquíni, mas ele age com bastante desinteresse e ainda começa a falar que já tinha 2 semanas que eles eram namorados, mas como não tinham feito nada de casal até agora, isso faz ele pensar se as coisas deveriam continuar assim. Isso faz ela entrar em desespero e começar a chorar, pensando que ele tava terminando por não sentir mais nada por ela, e que tenta explicar que não era nada disso, mas do nada os dois começam a gritar um com o outro que se amavam, embora continuassem a brigar sem nem entenderem o motivo. Os dois então percebem que eles queriam dar um próximo passo no relacionamento, mas tinham medo de causar a imagem errada para o outro, e Ikki decide que a solução seria os dois dizerem o que queriam juntos. Então Stella e Ikki falam ao mesmo tempo que queriam dar um beijo, e assim o casal dá seu primeiro beijo na piscina, solucionando o problema. Na volta, os dois já estavam bem mais tranquilos um com o outro e ficam de mãos dadas de um jeito bem fofo como verdadeiro casal. Porém, nesse momento, eles recebem pelo e-mail o novo oponente deles para a próxima batalha, sendo que Stella terá que enfrentar um dos membros do conselho estudantil, que aparentemente eram bem sombrios e desejavam mostrar o poder deles para a princesa. Assim como Stella, o próximo oponente de Ikki
Ikki também acabou sendo um dos membros do conselho estudantil, e com isso o casal enfrenta eles. Porém, por mais difícil que a batalha com um membro do conselho estudantil possa ser, felizmente os dois provam seu potencial derrotando seus oponentes. Mas ao invés de Stella se sentir feliz por ela e seu namorado ter conseguido mais uma vitória, ela só consegue sentir ciúmes da irmã de Ikki, que não desgrudava do cara por um minuto, deixando Stella sem espaço. Porém, Ikki tinha outras preocupações em mente, pois ele percebeu que já fazia algum tempo que estava sendo seguido por uma garota desconhecida. Ao comentar isso, imediatamente as meninas ficam preocupadas do Ikki ter uma stalker, e Alice diz que achava melhor ele ver o que a garota queria. Mas assim que ele se aproxima da garota para conversar, ela entra em pânico e acaba caindo em um lago. Depois de Ikki salvar ela, a garota se apresenta como Ayatsuji Ayase, e ele reconhece seu sobrenome, descobrindo que ela é filha de um habilidoso espadachim chamado Kaito, conhecido como o Último Samurai. Como Stella e Alice dizem não conhecer ele, Shizuko explica que Kaito é um homem que ganhou todos os torneios conhecidos, sendo um verdadeiro mestre, embora não seja um blazer, e que fica completamente empolgado porque era um grande fã do Kaito desde criança. Ele explica que estudou esgrima com os vídeos das suas lutas e fica honrado em conhecer a filha do seu ídolo. Porém, Ayase explica com tristeza que seu pai infelizmente estava hospitalizado por conta de um acidente que aconteceu em uma de suas lutas, mas que fica feliz em saber que alguém como Ikki era fã do seu querido pai. Então Shizuko pergunta por que ela estava seguindo seu irmão, pensando o pior da garota, mas Ayase explica que seguiu ele por dias porque queria aprender esgrima com ele, porque treinando sozinha não estava conseguindo evoluir, mas não sabia como pedir isso pro Ikki, já que eles nem se conheciam. Ikki, como sempre, é super compreensivo e topa ajudar ela a treinar. Então os dois duelam e de cara ele percebe o motivo da Ayase não ter conseguido progredir, apesar de já ser muito boa com esgrima. Ele explica que ela não evolui por ficar tentando alcançar o nível do seu pai, imitando seu estilo de luta, porque apesar do Kaito ser um ótimo samurai, eles são de sexos diferentes e como seus músculos se desenvolvem de formas diferentes, quanto mais ela tentava alcançar seu pai, mais aparente essa diferença ficava. Ele então fala que sabe como consertar isso, mas explica que não será o mesmo estilo de luta que seu pai usa, e depois de corrigir seus movimentos, ela não vai conseguir voltar atrás e pergunta se pra ela tudo bem. Ayase concorda porque seu desejo era ficar mais forte, mesmo que sua técnica fique diferente da do seu pai, e que então usa uma técnica anatômica para fazer os músculos da garota relaxarem, enquanto explica que as mulheres possuem mais flexibilidade nas pernas do que os homens, e que se ela usar a junta do quadril, seus movimentos vão ficar bem mais rápidos. Depois de fazer o relaxamento muscular, ele pede para eles duelarem novamente, e já de cara percebemos que a garota estava de fato bem mais rápida, porque agora atacava usando suas pernas ao invés dos braços. A Ayase fica super agradecida, considerando um milagre ela ter encontrado um professor tão bom quanto o Ikki, que fez ela evoluir em questão de minutos, levando Stella a sentir uma pontada de ciúmes. Depois do treinamento, a Ayase comenta que as mãos de Ikki são grandes e ásperas como as do seu pai, um elogio que o cara admite que nunca pensou que receberia, e pede para ele continuar treinando ela porque ela tinha que ficar mais forte para vencer as batalhas. Enquanto os dois conversavam, Stella pergunta para Shizuko se ela também não estava incomodada com a garota, mas Shizuko explica que não tem por que sentir algo, já que Ikki só estava dando aula de esgrima para ela. Além disso, ela fala que só quer que seu querido irmão seja feliz, então se ele encontrasse alguém que fizesse bem a ele, ela não se importaria, apesar de não acreditar que existe outra pessoa que deixasse seu irmão tão feliz quanto ela. Stella considera a resposta da Shizuko bem madura, mas isso dura pouco, pois em seguida as duas garotas voltam a se provocarem. De noite, Stella aproveita para desabafar seus sentimentos com seu namorado, dizendo que apesar de saber que ele estava apenas treinando a Ayase, ela não conseguia deixar de se sentir um pouco insegura, mas ele tranquiliza ela, lembrando que Stella era a única garota de quem ele gostava. No dia seguinte, Stella estava bem mais tranquila com a Ayase, e até ajuda no treinamento dela, e depois da aula os três saem juntos para jantar. A garota agradece pelo treinamento e fala que está evoluindo cada vez mais, se sentindo mais próxima do seu querido pai. Nesse momento, uns caras aparecem no restaurante e começam a arrumar briga com a Ayase, mesmo sem saber quem eram eles e como conheciam a garota e que defende sua nova amiga. Mas isso só faz o líder dos caras, chamado Kurashiki, quebrar um copo na cabeça dele. Stella fica furiosa e se prepara para brigar, mas mesmo ferido, Ikki a impede e mantém um sorriso no rosto, sendo amigável com os caras que acabaram de quebrar um copo na sua cabeça. Eles veem Ikki como um covarde que não tinha coragem de enfrentar Kurashiki, que era conhecido como Devorador de Espadas, que chega até a cuspir na cara dele. Mas ainda assim, Ikki contém a fúria da namorada e se mantém sendo gentil como se nada tivesse acontecido, fazendo os caras encrenqueiros irem embora. Assim que eles saem, Stella questiona por que Ikki deixou os caras fazerem o que bem entendem, e ele explica que se tivesse confrontado aquela turma, ele não sabia se conseguiria vencer a briga sem usar sua habilidade, e usar ela fora da escola podia fazer ele ser expulso. Apesar de não dizer nada, vemos que a Ayase ficou mal por Ikki ter passado aquilo por conta dela, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um garoto aparece e explica que Kurashiki é o as da academia Donho, e compra briga com qualquer um que se destaque, e que o Ikki agiu certo em evitar briga porque Kurashiki tinha sido um dos melhores no festival de batalha
batalha das 7 estrelas do ano anterior. Em seguida, uma mulher aparece e diz que além disso, se eles tivessem de fato lutado, todos teriam se encrencado. Stella fica confusa sobre quem eram aqueles dois e Ikki explica que eles são membros do conselho estudantil da Academia Ragun, sendo que o garoto é o vice-presidente do conselho chamado Misoji, e a mulher é a encarregada da contabilidade deles, chamada Kanata. O garoto então decide ajudar Ikki pela boa atitude dele de ter evitado criar confusões, e usa sua magia para curar o ferimento na sua cabeça. Mas embora Ikki tivesse curado, Stella ainda se perguntava o que afinal os encrenqueiros queriam. Mas como Ikki percebe que Ayase não estava à vontade para contar, ele apenas diz que se ela tivesse algum tipo de problema podia contar com ele. Porém, logo naquele momento os dois recebem um e-mail avisando seus oponentes da próxima batalha, onde Ikki vai ter que enfrentar Ayase. A garota corre ao ler seu e-mail e também não aparece para treinar no dia seguinte. Mais tarde Alice diz para Ikki que faz sentido ela ter sumido, já que ela desejava muito chegar no festival de batalha das 7 estrelas, mas não tinha nenhuma chance de vencer a luta contra ele, que vai acontecer no dia seguinte. Ikki então mostra que ela tinha mandado mensagem pedindo para encontrar com ele, e Alice alerta que provavelmente aquilo era uma armadilha e por isso ele não deve ir, mas Ikki diz que ela era sua amiga e não era esse tipo de pessoa que joga sujo, e vai encontrar com Ayase mesmo com os avisos de Alice. Assim que ele chega no encontro, percebemos que a garota tava diferente, com uma vibe bem sombria. Ela explica pro Ikki que descobriu que ele e Stella prometeram enfrentar um ao outro no festival de batalha das 7 estrelas, e pergunta o que ele faria se antes disso tivesse que enfrentar um inimigo que ele não conseguisse derrotar, e ele apenas responde que lutaria de forma justa com tudo que tem. Porém Ayase diz que pra ela aquilo não faz sentido, porque justiça não traz resultados, era apenas perda de tempo. Então ela usa seu poder para cortar a grade de segurança do lugar e em seguida se joga de uma altura absurda. Desesperado para salvar sua amiga, Ikki pula atrás dela e ativa sua habilidade ficando super rápido, o que faz ele conseguir pegar a garota e usar a velocidade para jogar os dois em segurança na água. Porém ele fica surpreso ao descobrir que era exatamente isso que ela queria, porque como ele só conseguia usar essa habilidade uma vez por dia, ele não ia conseguir se recuperar a tempo de usar ela na batalha deles, fazendo ela ter uma pequena chance de vitória, porque ele até podia ser melhor em lutar espada do que ela, mas ela ainda tinha seu poder de blazer diferente dele. Ikki pergunta por que ela queria tanto vencer a ponto de estar disposta a jogar fora seu orgulho como cavaleiro e desonrar seu pai, mas a garota não dá ouvidos e deixa ele sozinho e extremamente cansado por ter usado sua habilidade. Mas felizmente ele consegue chegar até o seu dormitório antes de desmaiar em cima da Stella, despertando a garota do seu sonho. Quando ele acorda, vê que estava na enfermaria e Stella, Shizuko e Alice estavam junto com ele, além de faltar apenas algumas horas para a batalha dele contra Ayase, o que era o suficiente para ele se recuperar. Alice tinha contado para as garotas que ele tinha ido se encontrar com sua oponente e Stella pergunta o que tinha acontecido quando a diretora aparece e pede para conversar com ele. Ela explica que como ele tinha ido para a enfermaria, deduziu que tinha sido responsável por causar o estrago no prédio, que ele destruiu na hora de jogar os dois na água durante a queda, mas ele apenas diz que aceita qualquer punição, porém não pode explicar o que aconteceu e obviamente a diretora entende que ele estava querendo encobrir alguém. Então Ikki pergunta sobre Ayase e a diretora resolve explicar que há 2 anos atrás seu pai Kaito se tornou incapaz de segurar uma espada devido a uma luta entre ele e o devorador de espadas, Kurashiki. Além disso, devido a um acordo deles antes da batalha, todas as terras e casas que a família de Kaito e Ayase tinham foram para Kurashiki enquanto ele estava internado e inconsciente desde então. Enquanto isso, vemos que Ayase faz uma visita para o seu pai. Ela se lembra dele, dizendo para ela nunca esquecer do seu orgulho e sempre ajudar os fracos, além de encarar seus inimigos de forma justa e limpa para se tornar uma espadachim digna. Porém, ao se lembrar da crueldade que Kurashiki fez ela e seu pai passarem, ela promete para si mesma que vai fazer de tudo para enfrentar ele no festival de batalha das 7 estrelas, para recuperar tudo que eles perderam. Com Ikki sabendo melhor do passado de Ayase, ele diz que vai se esforçar ao máximo para lutar com tudo e de forma justa, apesar dela estar querendo jogar sujo. Porém, ele diz que ainda tinha uma coisa para fazer antes da luta e pede para Stella ir com ele. E assim o momento da batalha finalmente chega e a professora Yuri vai assistir à luta. Os dois finalmente entram na arena e todos da escola estavam ansiosos para ver quem venceria aquela batalha de espadachins, o professor ou o aluno. Afinal, o próprio Ikki era quem tinha ensinado a Ayase a evoluir. Os dois pegam suas espadas e Stella se pergunta qual era o poder da Ayase, já que ninguém sabia, pois no ano anterior ela não tinha participado de nenhuma partida oficial, enquanto nas lutas daquele ano ela tinha vencido até então apenas com sua habilidade de esgrima, significando que o seu poder que vai fazer toda a diferença sobre como vai ser o resultado daquela batalha. Assim que a luta começa, Ikki salta em direção a Ayase para dar seu golpe, mas a garota com apenas um toque na sua espada faz ele tomar um ferimento, mesmo estando à distância. Ninguém entende como Ayase fez aquilo, mas ela continua dando mais ferimentos graves no seu oponente. Sua habilidade era preparar o ambiente com sua espada, lançando golpes no ar para depois abrir os ferimentos quando a pessoa passasse por eles, como se tivesse levado o golpe da espada. Ou seja, a garota tinha trapaceado e deixado centenas de armadilhas na arena antes da batalha começar, para
que assim que Ikki passasse por algum espaço marcado pela espada, levasse o corte do golpe deixado por ela. Os dois começam a duelar e Alice e Shizuko percebem que o que o Ayase fez foi contra as regras, pois era proibido usar habilidades antes da batalha começar. Sendo assim, a vitória seria automaticamente dada pro Ikki. Porém, a Ayase percebe que a professora Yuri ainda não tinha notado sua trapaça e torce para continuar assim. Ela pensa que a vitória já estava ganha e se prepara para acertar Ikki com mais uma de suas armadilhas. Porém, para sua surpresa, Ikki tinha um excelente olhar e consegue desviar da armadilha, apesar de não conseguir tirar seu braço a tempo, levando um golpe nele. A Ayase então nota que se conseguir acertar um ponto vital de Ikki, o ferimento pode ser fatal, e começa a duelar com ele novamente, levando ele até um ponto certo para realizar o golpe. Shizuko se preocupa com seu irmão, mas felizmente a Ayase hesita em acertar Ikki dessa forma. Ela então percebe que o Ikki, quem na verdade tinha atraído eles para aquele lugar, e recua imediatamente. Ele diz que fica feliz em saber que não estava errado sobre o tipo de pessoa que ela é, já que ela podia ter dado um golpe fatal, mas escolheu não fazer. Vemos que antes da batalha começar, ele foi junto com Stella para falar com a professora Yuri para avisar que tinha certeza de que a Ayase ia violar as regras da luta, mas que era para ela ignorar essa violação de propósito. Tanto a professora quanto Stella estranharam o motivo dele pedir isso, já que se ela de fato trapaceasse, a vitória seria automaticamente dada a ele. Porém, Ikki fala que quer acreditar em Ayase e recuperar sua amizade com ela, o que explica a professora ter feito vista grossa durante toda a luta. Ikki então fala com Ayase que seus golpes estavam completamente desalinhados e ela estava ignorando tudo que aprendeu com ele, assim como tudo que já sabia, já que por mais que tentasse agir como uma má pessoa, ela não conseguia enganar sua própria alma e quando sua mente se perde, sua espada não consegue mostrar seu verdadeiro potencial. Mas ela diz que orgulho não vale de nada se não der resultados e que vai vencer não importa como. Porém, Ikki corre em sua direção para lutar, conseguindo desviar de todas as armadilhas com sua visão perfeita. Ayase pensa que não pode perder aquela luta de forma alguma e que para isso tem que ser mais rápida que a visão do Ikki. Então no desespero ela ativa todas as suas armadilhas, causando uma explosão. Porém, mesmo com todo o seu poder, Ikki permanece intacto e golpeia ela em cheio, conseguindo vencer a batalha. Apesar de ter ativado o modo fantasma para o seu golpe não ferir Ayase e apenas drenar sua energia, como acontece nas batalhas não oficiais. Mesmo não estando ferida, Ayase estava completamente impossibilitada de continuar aquela luta, mas com a sua derrota, finalmente a garota percebe que estava agindo de forma errada, e Ikki oferece ajudar ela a recuperar o que sua família tinha perdido. Ayase estranha ele ainda querer ajudar ela depois de tudo que ela tinha feito, mas Ikki diz que não precisa de motivos para ajudar uma amiga e estende sua mão, fazendo ela se lembrar do seu querido pai e implorar pela ajuda de Ikki. Conhecemos melhor o passado de Ayatsuji Kaito, o habilidoso espadachim conhecido como o último samurai e o pai de Ayase, que se aposentou quando ela estava no fundamental devido a um problema cardíaco. Como ele não podia mais empunhar sua espada como antigamente por conta dos problemas de saúde, ele passou seus ensinamentos através da escola Ayatsuji. Ele também ensinou sua técnica secreta para sua filha, uma técnica que segundo ele é um tipo de manejo de espada que protege as pessoas. Porém, Ayase sabia que ele ensinou para ela sua técnica, mesmo ela sendo imatura por não ter muito tempo. E assim no presente, Ikki vai junto com Stella e Ayase enfrentar Kurashiki, um dos 8 melhores no Festival de Batalha das 7 Estrelas, conhecido como Devorador de Espadas que ataca outras escolas, e que também tomou a escola Ayatsuji há 2 anos. Ayase conta que ele é tão forte que quando derrotou seu pai na batalha não usou nenhuma habilidade além da sua técnica com espadas, ou seja, ele conseguiu derrotar o cara chamado de Último Samurai usando apenas espadas. Em um flashback vemos a luta dele contra Kaito, que por mais que desse tudo de si, se esforçava para se manter de pé, embora se recusasse a se render e abandonar a batalha, enquanto Kurashiki estava se divertindo vendo o sofrimento de todos. Mesmo assim, Kaito estava aguentando bem, mas devido suas complicações de saúde, acabou dando abertura para Kurashiki o atacar, e assim eles perdem a escola Ayatsuji e Kaito acaba gravemente ferido, custando a falar com sua filha que não conseguiu entender suas últimas palavras antes dele ficar inconsciente. Ayase se revolta só de lembrar do pesadelo que passou e tudo porque um homem sem um pingo de dignidade conseguiu derrotar seu amado pai. Então os três vão até a escola Ayatsuji, onde Ikki desafia Kurashiki para um duelo em troca de tomar a escola de volta. Kurashiki pergunta por que tanta confiança agora, já que da última vez que eles se encontraram, Ikki não demonstrou um pingo de coragem para enfrentar ele. Ikki explica que naquele dia teria que ter desrespeitado as normas da sua academia, pois não podia usar habilidades sem permissão. Porém, isso era bem diferente quando se estava dentro de uma escola de artes marciais como aquela, que bastaria o mestre da escola dar a permissão para ele usar as habilidades, sendo que esse era o próprio Kurashiki. Então o cara invoca sua arma, mostrando que aceita o desafio, e Ikki faz o mesmo, levando uma batalha mortal entre os dois começar. Kurashiki pede para sua arma atacar, que mais parecia uma cobra devoradora de espadas, que provavelmente é o motivo dele ser conhecido como o devorador delas. Isso acaba dificultando Ikki de controlar o alcance do inimigo, o que não impede ele de continuar lutando e até prever os movimentos de Kurashiki com sua visão perfeita, e dar um golpe em seu oponente que desvia em seguida. Com isso, Ikki consegue perceber que as habilidades de Kurashiki são
são sua enorme capacidade de reflexos e velocidade que faz ele conseguir dar golpes rápidos, e um deles faz Ikki levar um leve ferimento. Essa habilidade permite a Kurashiki ter mais tempo de entender a situação da luta e reagir de acordo. Então, se uma pessoa normal demora 0,3 segundos para reagir, enquanto pessoas com treinamento como Stella e Ikki demoram 0,1, o Kurashiki já reage com menos de 0,05 segundos. Ou seja, antes mesmo de Ikki finalizar o movimento, o Kurashiki conseguia fazer até 3 deles. Obviamente, isso dá uma vantagem enorme para ele, já que Kurashiki conseguia desviar de ataques que normalmente eram impossíveis de serem evitados, e até mesmo corrigir o curso de sua espada, além de ser mais difícil para os seus oponentes desviarem dos seus golpes velozes. Kurashiki fica impressionado, pois Ikki tinha sido o primeiro a perceber como sua habilidade funcionava em apenas uma luta. Porém, ele não se importa, porque não adiantava ter várias técnicas incríveis, com ele podendo desviar de todas elas facilmente com sua mega velocidade. Então ele volta a atacar com tudo, mas Ikki continua se defendendo bem dos golpes. Por conta disso, Kurashiki aumenta mais ainda sua velocidade, fazendo um ataque quadruplo, dando mais um ferimento superficial em Ikki. Qualquer um morreria de medo, mas ao contrário disso, o Ikki começa a se divertir com a luta. Ayase tenta impedir, preocupada com a segurança do amigo, mas Stella contém ela e fala que se ela parar a luta, nunca mais vai recuperar sua escola, e apesar de também estar preocupada, ela não queria atrapalhar a diversão do Ikki. Só nesse momento, Ayase percebe que ele estava sorrindo e Stella explica que no momento ele só está pensando em derrotar um oponente forte, como um desafio divertido, algo que provavelmente Kaito também sentiu ao lutar com Kurashiki. Ayase não entende porque estava muito focada na dor que Kurashiki causou à sua família. Então Stella explica que um espadachim tão famoso quanto Kaito, a ponto de ser chamado de último samurai, devia estar infeliz vivendo dia após dia sem nenhum desafio, e quando teve a oportunidade de encontrar um oponente à altura, ele deve ter se divertido. Ayase começa a chorar, percebendo finalmente que o que Stella disse era de fato verdade, e que as últimas palavras do seu pai após a luta, que ela não tinha entendido até então, foi ele se desculpando com ela por ser daquele jeito, um espadachim incapaz de negar um desafio. Ela chora pensando que não conseguia entender a alma do seu pai, e a Stella vai consolar a garota quando as duas se assustam com o barulho da luta, e percebem que o poderoso Kurashiki tinha uma fraqueza, pois como sua habilidade era muito forte, exigia muita energia dele, fazendo ele cansar rápido. Mas mesmo com um extremamente cansado e o outro machucado, nenhum dos dois estavam dispostos a abandonar a luta, e Ikki estava com tanta sede pela vitória, além de desejar ajudar sua amiga, que enfrenta Kurashiki sem hesitar, mesmo ele estando prestes a dar seu melhor golpe. Kurashiki então reconhece seu golpe, sendo o mesmo que Kaito tentou usar há 2 anos atrás no duelo deles, levando ele a pensar que vai derrotar Ikki como derrotou Kaito. Então os dois dão seu golpe, mas percebemos em seguida que Ikki conseguiu acertar, fazendo Kurashiki perder a batalha com o golpe. Ayaki então reconhece que o que Ikki usou foi a técnica secreta do seu pai e se pergunta como ele conseguiu descobrir ela, se lembrando que ela fez aquele ataque em seus treinos, e Stella explica que Ikki copiava outras técnicas facilmente depois de ver como elas funcionam, fazendo ele ser um oponente bem mais forte do que aparentava. Kurashiki então assume sua derrota, desistindo da escola Ayatsuji, e diz que ele e Ikki vão lutar novamente no Festival de Batalha das 7 Estrelas. Assim que ele vai embora, Ikki sente a dor dos seus ferimentos e Ayase lamenta ter colocado ele naquela situação, por não ser uma espadachim de verdade, já que ela não entendia os sentimentos do seu pai. Mas Ikki fala que se ela não entendesse Kaito, ele não teria conseguido copiar a técnica e ela era a verdadeira sucessora dele. Ela agradece ele pelas palavras, mas diz que então deve ficar muito mais forte para ter tranquilidade em ser a sucessora do último samurai. E assim, Ayase recupera sua escola e mais tarde descobrimos que ela assumiu suas responsabilidades, confessando que trapaceou na batalha contra Ikki, que fez ela ser removida da seleção das partidas. Além disso, seu pai finalmente tinha voltado à consciência de novo, começando a se recuperar. Ela avisa a novidade para Stella e Ikki, que ficam felizes por estar tudo dando certo para a amiga. O tempo passa e o Ikki continua vencendo todas as batalhas que enfrenta, conseguindo a vitória na sua 12ª batalha oficial do colégio. Logo depois, a diretora convida ele para fazer uma viagem com Stella para o acampamento de treinamento da escola, e os dois se animam por finalmente poderem ter uma semana de descanso e ainda passarem um tempo como casal. Mas quem não gosta dessa viagem é Shizuko, que fica triste por não poder ir junto com seu irmão, porém Alice diz que pela sua intuição a viagem não vai ser as férias que todos estavam imaginando. E ela estava certa, porque assim que o casal chega no acampamento, encontram com o conselho estudantil, que apesar de se divertirem um pouco com os dois, logo alertam que eles não foram para lá por diversão. Na verdade, a diretora apenas convidou Stella e Ikki para o acampamento porque o conselho precisava de mais gente para ajudar na faxina do lugar, pois eles precisavam deixar tudo limpo pro mês seguinte, quando os representantes de classe fossem para lá. Além disso, o vice-presidente conta que Toka, a presidente do conselho estudantil, estava ansiosa para conhecer Ikki, mas ela tinha se atrasado e só ia aparecer por lá mais tarde. Stella sente como se tivessem jogado um balde de água fria nela, pois seus planos de ter férias de casal com Ikki claramente tinha ido pro ralo. Porém, ela não era a única que estava tendo um dia ruim, porque enquanto os dois
dois estavam limpando um acampamento, Shizuko tinha voltado para casa da sua família, a pedido da sua mãe, e o único membro que ela pareceu gostar de rever foi o seu gatinho. Mais tarde, depois de acabarem a limpeza, Stella e Ikki decidem ver a cachoeira para pelo menos aproveitarem um pouco a viagem. Mas depois de uma longa caminhada, Stella começa a se sentir mal e Ikki percebe que ela estava bastante resfriada. Ele pensa que o melhor seria eles desistirem do passeio e voltarem pro acampamento e ajuda Stella a se apoiar nele. Mas para piorar a situação, começa a cair uma chuva forte bem naquele momento. Então os dois se abrigam em um chalé que tinha perto das montanhas onde eles estavam. Como a febre da Stella estava bem alta, Ikki ajuda ela a tirar suas roupas molhadas para evitar que ela fique ainda mais resfriada. Os dois ficam com vergonha da situação, mas Ikki se concentra ao máximo em apenas ajudar ela a se sentir melhor. Eles então ficam ali esperando a chuva ir embora e o momento acaba levando os dois a conversar sobre darem o próximo passo na relação, mas Ikki pensa que não era o momento e a Stella concorda. Em seguida, ele recebe uma ligação do conselho e explica para eles onde os dois estavam se abrigando da chuva. Porém, o que eles não sabiam é que estavam sendo vigiados por uma pessoa que era um informante de um homem sinistro, que fica feliz em ter localizado Ikki. Enquanto isso, Shizuko vai ver seu pai, que tinha chamado ela para descobrir como sua filha estava indo morando longe, e comenta com orgulho que escutou que ela estava ganhando todas as batalhas que participava e que isso faz jus à sua família. Porém, isso apenas irrita Shizuko, pois ele demonstra preocupação somente com ela, ignorando que seu filho também estava morando longe e assim como ela também estava ganhando todas as suas batalhas. Ela pergunta se ele não se importava com Ikki e ele responde que não era isso, mas ela chama seu pai de mentiroso e vai embora voltando pro seu quarto, demonstrando o quanto odiava estar em casa. De volta pro casal, Ikki escuta um barulho estranho vindo de fora da cabana e ao sair, vê que uma criatura gigante estava prestes a esmagar o lugar. Ele então corre para tirar sua amada da cabana e depois de deixar Stella encostada em uma árvore em segurança, ele ativa sua habilidade de velocidade e destrói a criatura. Porém, pro seu azar, ela consegue se reconstruir em questões de segundos, se tornando várias criaturas. Ikki tenta enfrentar elas, mas acaba levando um golpe que faz Stella gritar de preocupação, o que acaba atraindo todos na sua direção. Como estava muito mal, ela não consegue reagir, mas felizmente o conselho estudantil chega bem a tempo de salvar o dia e manter o casal em segurança. Mas por mais que derrotassem as criaturas, elas voltavam em seguida. Ikki pensa que deve ter um Blazer controlando elas em algum lugar e o vice-presidente concorda, dizendo que provavelmente era um usuário de arame de aço, um Blazer que usa cordas mágicas para controlar substâncias inorgânicas à distância, sendo que alguns conseguiu controlar a dezenas de quilômetros. Ikki pergunta como eles vão fazer para impedir o responsável pelo ataque quando uma garota aparece e explica que não importa o quão longe a pessoa está, porque rastreando a corda é possível localizar o responsável. Ela então ataca todos eles de uma só vez com seu poder de relâmpago e usa uma habilidade chamada corte de trovão para dar choque em uma criatura que tinha seu cordão ligado no Blazer, fazendo ele levar um baita choque. Mas o chefe não se importa porque diz que existem outras maneiras de atacar, mas pelo menos por hora o problema estava resolvido e tudo graças à garota dos raios chamada Toka, a presidente do conselho estudantil, que além de ser a cavaleira mais forte do colégio, ainda tinha sido uma dos 4 melhores no festival de batalha das 7 estrelas do ano anterior, e agora é a próxima oponente que Shizuko terá que enfrentar. Shizuko nasceu filha do chefe da família Kurogane e demonstrou talento de Blazer desde a infância, o que poderia ter levado ela a se tornar uma pessoa egoísta, mas seu irmão mostrou a ela que o que era errado, independente da pessoa que fazia, fazendo ela decidir que iria seguir ele, não importava o que acontecesse. E agora ela tinha que enfrentar a cavaleira mais forte do colégio. Stella e Ikki conversam com Alice sobre o que aconteceu no acampamento, que apesar de ter saído até uma manchete contando sobre o ataque das criaturas gigantes, ainda não conseguiram descobrir quem foi o responsável. O grupo também conversa sobre como Toka conseguiu impedir o ataque, mostrando ser tão habilidosa quanto todos dizem, fazendo eles se preocuparem com Shizuko, que vai enfrentar ela em uma batalha no dia seguinte. Stella pensa que Toka, sendo usuária de relâmpago, era a pior adversária possível para Shizuko, já que ela é uma usuária de água, mas Alice explica que isso não era um problema graças ao nível elevado de magia que Shizuko possui, conseguindo até criar água que elimina qualquer impureza, fazendo a condutividade elétrica ser quase zero. Mas mesmo ela sendo bem forte, eles sabiam que não seria uma luta fácil, e Ikki, por mais que torcesse para sua irmã conseguir vencer, só desejava que ela saísse da batalha sem se machucar. Então Stella interrompe o banho de Shizuko para ver se ela estava muito nervosa para a batalha e deixa claro que eles vão estar torcendo por sua vitória na plateia, mas Shizuko diz que tá tranquila e fica surpresa com Stella estar demonstrando se preocupar com ela. Mais tarde ela conversa com Alice, se sentindo mal com a preocupação do seu irmão, pois para ela, se fosse Stella lutando contra Toka, ele apenas confiaria na capacidade da sua namorada. Por isso ela estava decidida a ficar mais forte, porque achava que se não conseguisse vencer, iria acabar se afastando de Ikki, já que ele estava a caminho de ser um dos selecionados para o festival de batalha das 7 estrelas. Então ela promete para si mesma que vai derrotar a presidente do conselho estudantil e provar seu valor para o seu irmão. E assim no dia seguinte, as duas garotas entram na arena para se enfrentarem e até a Saikyo estava presente para assistir aquela luta. As duas se armam e Shizuko reconhece que sua
sua oponente estava acima do seu nível, mas exatamente por isso ela estava determinada a vencer aquela batalha, para superar seu limite e mostrar seu potencial pro Ikki. Porém, quando a batalha começa, as duas permanecem paradas sem atacar, apenas esperando para ver como a outra vai agir, já que as duas sabiam da capacidade de quem estavam enfrentando. Além disso, Ikki entende que sua irmã não quer ser a primeira a fazer o movimento, porque sabia que a arma mais poderosa de Toka era usada a curta distância, a técnica de saque de espada super eletromagnética chamada Haikiri. Stella observa que ela não venceu o festival de batalha das 7 estrelas, significando que tinha como esquivar do ataque, mas Ikki explica que o Blazer que derrotou ela no ano passado era um lanceiro, que ficou fora do alcance do ataque de Haikiri durante toda a batalha. Ou seja, até o campeão das batalhas teve medo dessa poderosa arma de Toka, porque ninguém nunca conseguiu vencer aquela técnica, que era mais rápida que a velocidade da luz. Ele conta que apesar disso, não vai ser problema para Shizuko se manter longe da sua oponente, já que ela era ótima em usar sua magia a longa distância. Mas como Toka permaneceu sem dar nenhum movimento, Shizuko decide começar a atacar, usando seu gelo para cobrir a arena. Ela ataca sua oponente diversas vezes e Toka revida, percebendo que tinha vantagem, porque enquanto ela tinha apenas que jogar seus raios, Shizuko tinha que purificar sua água para não ser eletrocutada, além de realizar os ataques. Porém, mesmo tendo essa desvantagem, Shizuko era uma grande maga e conseguia se defender, enquanto prendia sua oponente com gelo e atacava, conseguindo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Isso faz todos ficarem impressionados, até mesmo o conselho estudantil. Afinal, eles conheciam a enorme capacidade da presidente, mas ver uma caloura lutando à sua altura era de impressionar, levando até a própria Toka a reconhecer a capacidade da sua adversária. Mas a situação da luta muda de repente, com Shizuko começando a agir como se estivesse com sua cabeça em outro lugar. Então Toka finalmente consegue se aproximar e usar seu Haikiri, porém em seguida descobrimos que aquela era apenas um clone de Shizuko, apesar dela de fato ter levado um ferimento no seu braço com o ataque. Porém todos estranham, porque em um momento Shizuko estava lutando à altura da sua oponente, e de repente começou a ter movimentos lentos e não conseguir fazer mais nada, além de fugir dos ataques. E Ikki entende que a sua irmã não estava conseguindo ver os movimentos de Toka, algo que ele já viu Saiko fazer. Do nada a garota brota do seu lado e diz que ele estava certo, sendo que aquela habilidade se chamava Nukiashi, uma combinação de passos furtivos e técnicas de respiração das artes marciais antigas. Ikki entende que essa habilidade levava Shizuko a olhar para Toka, mas não saber que está vendo ela, pois sua consciência está encarando as informações como desnecessárias, o que muda só quando sua vida está em perigo, fazendo ela se esquivar no último segundo. Nesse momento a diretora aparece e fica impressionada com o fato do Ikki já ter entendido como aquela técnica funciona. Ela explica que Nukiashi e Toka possuíam essa mesma habilidade, pois aprenderam com o mesmo cavaleiro chamado Torajiro, conhecido como o deus da batalha. Ela continua dizendo que infelizmente Shizuko não tem a capacidade de quebrar aquela técnica, e que reconhece que sua única chance de vencer é encontrar algo para usar contra o Haikiri, já que não teria como evitar o ataque. Isso faz Stella começar a torcer por Shizuko, e embora ela não se importe de ter o apoio da garota, isso faz ela pensar que com certeza Stella e Ikki vão ser selecionados para o festival de batalha das 7 estrelas, e por isso ela tinha que se superar e vencer a batalha para acompanhar todos eles. Com isso ela volta a atacar, mesmo não conseguindo se livrar dos efeitos da oponente. Shizuko cria vários clones de si mesma e cobre toda a arena com neblina mágica, fazendo ela ser a única capaz de se mover livremente, criando uma leve vantagem na luta. Porém, mesmo com todos os clones e neblina, Toka ainda consegue sentir seu golpe e usar seu Haikiri nela. Isso faz toda a fumaça sumir e Shizuko cair no chão, perdendo a luta, dando mais uma vitória para a presidente do conselho estudantil, embora Ikki reconheça que sua irmã lutou da melhor forma possível naquela batalha. De noite, Shizuko finalmente acorda e vê que todos estavam lá com ela, porém ela pede para eles saírem, pois queria ficar sozinha naquele momento. Ikki e Stella saem respeitando seu pedido, mas Alice continua lá porque sabia que sua amiga não estava bem. Ele abraça Shizuko e diz que ela podia se abrir agora que estavam sozinhos, fazendo a garota imediatamente começar a chorar, soltando tudo que estava preso dentro dela. Porém vemos que o responsável pelo ataque no acampamento queria que Shizuko perdesse, e agora estava prestes a dar o seu próximo passo. A seleção para o festival de batalha das 7 estrelas continua com Stella e Ikki vencendo todas as batalhas, para conseguirem se enfrentar nas finais como prometeram um pro outro. Porém o casal estava tão feliz em estarem próximos de cumprirem a promessa que nem percebem que estavam sendo observados por um cara que tira uma foto do beijo dos dois. Restando apenas mais algumas batalhas para a seleção chegar ao fim, a diretora chama Ikki para informar que tinha um homem xeretando secretamente a escola, o mesmo responsável pelo ataque que aconteceu no acampamento. Ela explica que seu nome é Akaza, um velho astuto da Federação Internacional de Cavaleiros Mágicos, que trabalha pro pai de Ikki, e está encarregado pelo comitê de ética na filial japonesa da federação. Ikki diz que já viu ele algumas vezes na casa da sua família, porém tanto ele quanto a diretora acreditam que o pai de Ikki não está envolvido nas ações de Akaza. Ikki explica que o homem sempre odiou ele, mas a diretora garante que vai cumprir seu dever de proteger seus estudantes. Em seguida, o conselho estudantil pede pro Ikki e a Stella ir com eles a um orfanato, onde os dois acabam conhecendo melhor Toka,
Toka. O vice-presidente do conselho, Misoji, explica que os dois cresceram em um orfanato e por isso eles vão ver as crianças de lá sempre que podem, e que eles pediram para eles irem junto para que a princesa Stella pudesse animar as crianças. E assim eles passam um bom tempo no orfanato alegrando todas as crianças órfãs, e nesse período eles acabam conversando sobre a luta de Toka com Shizuko, e Ikki comenta que percebeu que ela pode aumentar sua precisão ou bloquear sua visão tirando seus óculos. Ela então explica que o corpo humano é como uma máquina onde todas as ações são transmitidas para o cérebro, que emite uma fraca corrente elétrica, e por isso, ela sendo uma usuária de relâmpago conseguia sentir essa corrente elétrica com sua habilidade chamada visão reversa, que ela usou para ver os ataques de Shizuko e conseguir vencer a luta, embora deixe claro que a irmã de Ikki foi uma oponente bem forte. Mais tarde Misoji conta para Ikki que as crianças do orfanato às vezes passavam por muitas dificuldades, e Toka fazia de tudo para fazer elas felizes, tendo até salvado uma delas, fazendo ela recuperar sua humanidade, porque o amor de seus pais e a felicidade que eles deram a ela permaneceram mesmo depois de falecerem. Então depois que ficou órfã, ela tem um objetivo de dar memórias assim para as crianças que não tiveram esse amor. Ele conta que esse é o motivo que Toka se esforçava para vencer as batalhas, porque era uma forma de incentivar as crianças a terem coragem e serem fortes, sendo essa a fonte do seu poder. Isso faz Ikki começar a se questionar qual era a sua fonte de poder. Porém, assim que ele e Stella voltam do passeio, ele descobre que tem problemas maiores. Seus amigos aparecem e mostram que uma notícia do namoro deles tinha se espalhado e todos estavam comentando como a princesa estava namorando um simples rank F, já que a notícia deixava clara essa diferença de rank deles e chama Ikki de fraco. Em seguida, a casa aparece e diz que devido às notícias, ele deve ser interrogado pelo comitê de ética. Stella começa a protestar, mas o Ikki, como sempre, prefere evitar confusão e decide ir com a casa sem questionar, pedindo para ele se cuidar de Stella e Shizuko na sua ausência. E assim, Ikki é levado para a filial japonesa, onde a casa interroga ele com perguntas, como quando ele começou a namorar a princesa. Mas Ikki responde todas as perguntas de consciência tranquila, deixando claro que ele e a Stella não fizeram nada de errado, e nem nada indecente como eles estavam acusando. Mas apesar de não ter feito nada de errado, Ikki é mantido confinado em uma sala, e assim os dias se passam, com ele tendo que lutar nas batalhas de seleção mesmo estando preso, enquanto Stella fazia o mesmo na escola, apesar da saudade que tava dele. Mais de uma semana depois, Ikki continuava em confinamento, enquanto na escola todos ficavam cochichando sobre a vida do casal, fazendo Stella se perguntar se não seria melhor terminar seu namoro, já que estava prejudicando tanto Ikki. Mas isso só faz Shizuko ficar irritada e jogar um ataque de água nela, afinal ela sabia o quanto seu irmão valorizava seu namoro com Stella e como ele estava se esforçando por ela. Percebendo como seu namorado estava lutando para cumprir a promessa deles de se enfrentarem no festival de batalha das 7 estrelas, Stella corta um pedaço do seu cabelo e envia para o seu amado através da professora Yuri, como forma de dar forças a ele e mostrar que ela também estava se esforçando para manter a promessa. Então, depois de dias com nada tendo mudado, Ikki pede para falar diretamente com seu pai, o líder da filial, para apelar sua inocência diretamente a ele. Seu pai diz que sabe das suas vitórias nas batalhas e com isso, Ikki acaba percebendo que o motivo para ele se esforçar é para provar sua força e valor para o seu pai. Porém, ao contrário do que ele pensou, seu pai não odiava ele, apenas não tinha nenhum sentimento por ele, considerando seu próprio filho como uma simples falha. Seu pai diz que se alguém não é capaz de fazer nada como ele acaba fazendo, leva outras pessoas incapazes a terem confiança desnecessária, o que poderia gerar um dano na sua organização, e por isso Ikki tinha que parar de vencer as batalhas e aceitar quem é. Isso faz Ikki perceber que nunca existiu a possibilidade de ter um laço entre ele e seu pai, fazendo ele sentir que o seu objetivo de provar seu valor para esse homem era bem idiota, se surpreendendo em ver como ele ainda era afetado por sua família. Depois de mais de 2 semanas preso, finalmente a casa informa que ele vai ter uma chance de ficar livre deles. Ele explica que Ikki vai ter sua última batalha da seleção e se ele quiser provar que é qualificado a se tornar um cavaleiro, terá que vencer sua oponente Toka, a presidente do conselho estudantil, que derrotou sua irmã Shizuko. Mas caso perca no duelo, ele vai ter que desistir do seu grande sonho de se tornar um cavaleiro mágico. O problema era que as palavras do seu pai tinham afetado Ikki mais do que o esperado, levando ele a se sentir completamente desmotivado para lutar, diferente de Toka, que tinha como motivação inspirar as crianças do orfanato. Então Toka chama Shizuko para ter uma conversa para dizer que apesar de não concordar em como aquela luta claramente tinha sido armada para Ikki, ela vai lutar com tudo que tem para vencer, e como soube que ele não estava em boas condições, ela pensa que o melhor para ele é desistir e não aparecer na arena. Shizuko então vai pro seu dormitório, onde conta o que aconteceu para Alice e pergunta se ele achava que ela deveria parar seu irmão, mas Alice responde que ela conhece Ikki melhor do que ninguém, além de ter visto a força de Toka, e por isso somente ela poderia tomar essa decisão. Enquanto isso, Toka questiona se ela vencesse na batalha se seria de fato uma vitória justa, devido às condições que o Ikki tava, mas Misoji diz que apesar daquela batalha ter sido armada por desejos egoístas, ela só tinha que lutar de forma justa, já que deduz que era isso que o Ikki iria querer que ela fizesse. E assim o dia finalmente chega, e com a seleção pro festival de Batalha das 7 Estrelas chegando ao fim, Ikki não era o único que iria ter que lutar sua última
última batalha dessa etapa, sendo que haveria 6 lutas para decidirem os 6 vencedores selecionados, sendo que como todos já tinham vencido 19 batalhas no total, só tinham sobrado oponentes fortes e dentre eles estava Stella enfrentando seu adversário, um representante da escola do ano anterior, mas a luta mais esperada por todos era Ikki contra Toka, sendo até chamada de a batalha do século e transmitida na TV, o que aumentava ainda mais o entusiasmo de todos. Até a diretora Saikyo e o professor de Toka, Torajiro, estavam na plateia aguardando a luta começar, porque queriam ver como Ikki iria se sair, assim como a casa, que estava torcendo para Ikki perder. E assim chega o momento da batalha começar, mas infelizmente Ikki não tinha chegado ainda e de acordo com as regras, se ele não chegasse nos próximos 15 minutos, a vitória seria automaticamente de Toka. A diretora questiona a casa, já que ele prometeu que a federação iria trazer Ikki de carro, mas ele finge que houve uma falha de comunicação e que Ikki foi sozinho a pé. Ele diz que isso não vai ser um problema, a não ser que ele desmaie no caminho. Claramente eles tinham feito algo pro Ikki, que estava caminhando com bastante dificuldade, estando bastante ferido e frustrado. Ele se lembra das palavras do seu avô para não desistir, mas ele começa a ter uma visão dele próprio, dizendo que aquelas palavras eram vazias e não significavam nada e que não mudava o fato de que ele não era capaz de derrotar uma oponente como Toka. Apesar de tudo que passou e das dificuldades, Ikki continua lutando para continuar graças a uma chama no seu coração, e assim ele consegue encontrar sua irmã. Shizuko chora ao ver a situação que ele estava e diz que não quer que ele vá na batalha, mas ao mesmo tempo ela sabe que não cabia a ela tomar essa decisão, e reconhece que diferente de quando ele estava em casa, na escola ele sorria como se tivesse de fato aproveitando a vida. Nesse momento, Ikki vê que tinha uma enorme torcida por ele com todos os seus amigos reunidos, assim como seus alunos de esgrima e até as pessoas que ele derrotou nas antigas batalhas. Sua irmã diz que sua espada encorajou muitas pessoas e todos sonhavam através dele, incluindo Stella, que aparece toda animada mostrando que ela conseguiu cumprir a sua promessa e ser selecionada para o Festival de Batalha das 7 Estrelas, e assim ele caminha determinado para cumprir sua parte da promessa, assim como Stella fez ao vencer aquela luta. Ikki e Toka entram na arena para se enfrentarem com a plateia estando lotada, incluindo com Alice, que tinha acabado sua última luta e conseguido ser selecionado para o festival. Ao verem o estado que Ikki estava, eles se questionam o que tinham feito com ele no tempo que ele estava preso, mas apesar dos seus machucados, Toka afirma que vai lutar com todo o seu potencial, porque desejava lutar contra Ikki desde que viu ele pela primeira vez. Ikki diz que sentiu o mesmo e que também vai lutar com tudo que tem, e os dois se armam empolgados de terem aquela batalha que tanto desejavam. Assim que a luta começa, Ikki ativa sua habilidade de velocidade, fazendo todos estranharem a decisão, já que aquilo consumiria muita energia dele, e faria ele não conseguir aguentar muito tempo na arena. Mas Stella entende que aquele foi o plano de Ikki por alguma razão. Ele queria derrotar Toka de frente, e os dois sabiam que como ele tinha que se aproximar dela, bastava ela conseguir desviar dele uma única vez para vencer com seu poderoso ataque Haikiri, ou seja, os dois iriam dar um golpe que determinaria o resultado daquela luta. E assim os dois se enfrentam, ignorando tudo que aquela batalha significava para eles, focando somente em derrotar seu oponente cavaleiro com todas as suas forças em um só golpe, fazendo Ikki começar a sangrar para expandir seu limite enquanto ela preparava para usar sua técnica Haikiri. E assim a luta que todos esperavam chegou ao fim com apenas um único golpe, deixando todos em choque ao ver o quão rápida a poderosa presidente do conselho estudantil perdeu uma batalha. Ou seja, Ikki, apesar de mal estar conseguindo se manter de pé, conseguiu vencer e ser selecionado para o Festival de Batalha das 7 Estrelas. A casa fica incrédula e questiona se Toka não teria entregado a vitória, mas o professor dela escuta e garante que ela deu seu máximo. Mas o Ikki conseguiu expandir tanto sua capacidade usando todo o seu poder em um golpe, ao invés de um minuto como sempre faz, que conseguiu derrotar Toka, tendo uma vitória bem justa e merecida. Porém a casa se recusa a aceitar que perdeu e tenta atacar Ikki, que estava todo acabado e lutando para não desmaiar. Mas Stella, que só queria abraçar seu namorado, dá um jeito em a casa como se ele não fosse nada e corre pro Ikki. Ele então cai em seus braços e ela diz que ele é idiota de enfrentar a mais poderosa da escola naquelas condições, mas que era exatamente por esse jeito dele que ela o amava tanto. Abraçados, Ikki percebe que foi o calor de Stella que motivou ele a continuar lutando para chegar até a arena. Percebendo como ela salvou ele, Ikki pede Stella ali mesmo em casamento, perguntando se ela aceita ser sua família, e emocionada, Stella aceita o seu pedido, fazendo todos comemorarem pela felicidade do casal, e até Shizuko acha aquele momento fofo. O pai de Ikki também estava assistindo a luta na transmissão ao vivo, mas ele não era o único, porque o pai de Stella liga para ele para pedir que o cara parasse de interferir na vida dos seus filhos e deixassem o casal ser feliz em paz. E assim Ikki e Stella, junto com Alice, Kanata e outras duas garotas, se tornam oficialmente os representantes pro Festival de Batalha das 7 Estrelas, e Toka nomeia Ikki como líder do ano, levando toda a escola a comemorar por ele, que fica emocionado em finalmente saber como é bom ser reconhecido. E assim agora, com o casal estando noivos e livre da família de Ikki, eles continuam tranquilos na escola junto de Shizuko e Alice, com ninguém se metendo no caminho